anda bem o Ministério Público ao firmar esse termo de ajustamento de conduta com a empresa Google para que facilite aí as investigações. Claro que, eventualmente, numa eventual prova depois, vai se discutir se essa prova ela é ilícita ou não. Mas, na minha visão, eu não consigo dizer que os direitos fundamentais possam ser tão absolutos para chegar ao ponto de acobertar crimes. Vejam, portanto, esse detalhe bastante interessante. Eu falaria numa outra característica sobre a ideia de concorrência dos direitos fundamentais. Concorrência no sentido de que eles podem se somar. Então, por exemplo, eu destaco o direito à informação com o direito de opinião. Então, um jornalista, ele passa uma informação e depois faz um comentário sobre aquela informação. Eles concorrem, não há nenhuma excludência entre um e o outro, essa ideia de concorrência. Destaco também a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais. Irrenunciabilidade dos direitos fundamentais. E para explorar um pouco mais essa questão, nós temos algumas perguntas que a sociedade fez para a gente. O ser humano pode abrir mão de sua dignidade e se expor em programas de televisão? A pergunta é interessante. O ser humano pode abrir mão de sua dignidade e se expor em programas de televisão. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta. Vamos ouvir de novo? Posso abrir mão de minha imagem e participar de programas como Big Brother? Então, até que ponto, então, eu poderia renunciar a esses direitos fundamentais? Eu diria que eles são irrenunciáveis. Eu continuo afirmando isso. O que pode acontecer é um eventual não exercício desse direito fundamental num certo momento. Acho isso razoável. Mas, claro, entendo que esta limitação que se poderia sofrer com a vontade própria, ela tem que ter um certo limite. Eu não posso dizer que abro mão da minha vida e do meu corpo e corto o meu braço e saio vendendo o meu braço por aí. Então, isso tem que ter um certo limite dentro de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade de direitos fundamentais, naturalmente, a serem interpretados pela nossa Suprema Corte. Então, a questão é muito interessante. Quando eu vou falar daqui a pouquinho sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, vai ficar um pouco mais claro até que ponto a autonomia da vontade privada pode prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana. Essa é a grande colisão de direitos fundamentais que eu falo daqui a pouco. Vamos trazer dentro dessas características ainda a inalienabilidade dos direitos fundamentais e a imprescritibilidade dos direitos fundamentais. Avanço e trago agora a análise da aplicabilidade dos direitos fundamentais. A aplicabilidade dos direitos fundamentais. Vou lembrar o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que diz assim: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, dentro dessa ideia, o artigo 5º, parágrafo 1º, ele é uma importante fixação da eficácia dos direitos fundamentais. Lembrando que, em alguns casos, muito embora diga o texto que ele tem aplicação imediata, eu vou, eventualmente, depender de uma lei para que eu possa desenvolver. É o que o Supremo caracterizou como norma de eficácia limitada. Então, vou lembrar o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que fala sobre o direito de greve dos servidores públicos. Está ali como direito fundamental, mas ali tem a sua aplicação imediata. Já poderia fazer greve, é uma norma de eficácia limitada e que muitas vezes vai depender de lei. E aí que eu vou entrar na nossa última aula para falar até que ponto, se essa lei não vier, o judiciário não pode, então, normatizar, como foi a questão do direito de greve. Temos uma pergunta aqui. Qual é o seu nome mesmo? O nosso colega é o... Plínio Minuzzi. Nesse caso da cessão de imagem em relação ao trabalho da imprensa, a cobertura de crimes, né? Como fica resguardado o direito de imagem do infrator ou do criminoso, nesses casos que às vezes acaba sendo exposto muito além do que o necessário de uma imagem comum? Né? Pergunta muito interessante, parabéns. Plínio é de Brasília, é de São Paulo, de que estado? De Brasília. Plínio, muito obrigado pela pergunta, pergunta muito interessante. O papel da imprensa. Até onde a imprensa pode ir. E vejam que a questão do papel da imprensa tomou uma dimensão muito maior no uso de algemas. Então, até que ponto eu posso sair filmando? Porque eu não sei, mas me parece que muitas vezes mostrar uma personalidade algemada, isso dá ibope. Então, querem mostrar, né, a pessoa famosa algemada, querem ver aquela imagem, né, a algema. Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado. Em alguns casos,
a imprensa já avançou, como o famoso caso da escola base. A imprensa praticamente condenou aquelas pessoas e depois o Poder Judiciário veio a reconhecer que eles não tinham praticado nenhum crime, nenhum ato ilegal. Então, naturalmente, eu quero deixar muito claro que eu não estou diminuindo o papel da imprensa, mas eu acho que ela tem que andar dentro de uma ideia de legalidade e de proteção a direitos fundamentais. Aliás, quero elogiar o papel da imprensa, porque muitas vezes esse papel bastante combativo nos ajuda a sociedade a fiscalizar. É extremamente importante, mas claro, ela tem que ir até onde começa o direito fundamental. E numa eventual colisão, eu tenho que ponderar, né, a ideia de ponderação para ver se realmente ela poderia avançar ou não. Havendo avanço que gere dano, cabe indenização, cabe a responsabilização para ser reconhecida pelo Estado. Muito, muito bom, muito bom. Vamos lá. Bom, nós avançamos agora e caminhamos para a análise dos direitos fundamentais. Vejam que eu estou sempre falando da dignidade da pessoa humana. Aliás, a dignidade da pessoa humana é fundamento da nossa República, a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3. E eu gostaria de partir desta premissa e apontar que hoje, dentro dessa ideia de dignidade da pessoa humana, nós caminhamos para se falar muito mais em um direito civil constitucional, ou em uma constitucionalização do direito civil, ou uma despatrimonialização do direito privado. Porque, acima de tudo, os direitos privados têm que ser vistos à luz da Constituição. Constituição como norma de validade de todo o sistema. E o papel do Supremo Tribunal Federal como um intérprete final, um intérprete máximo. É ele, Supremo, que diz qual é a força normativa da Constituição, na linha do que já resgatava a doutrina de Conrad Hesse, né, a força normativa da Constituição. Muito bem, dentro desse contexto, a dignidade da pessoa humana como regra matriz dos direitos fundamentais, eu entro na análise entre uma distinção entre a eficácia horizontal e a eficácia vertical dos direitos fundamentais. Isso é um tema bastante interessante. Hoje não se discute a aplicação de direitos fundamentais nas relações entre o Estado e o particular. Isso é denominado pela doutrina de eficácia vertical dos direitos fundamentais. A aplicação de direitos fundamentais nas relações entre o Estado e o particular. Dou um exemplo que aconteceu no Distrito Federal. Vejam que um candidato foi reprovado na fase oral do Ministério Público porque era homossexual. E a banca chegou a reprová-lo, tudo indicava, por essa situação. Ele entra com uma medida no Poder Judiciário e consegue o restabelecimento da sua vaga. Consegue ser aprovado, porque se demonstrou que houve uma discriminação. Não há dúvida de que os direitos fundamentais, o direito fundamental da não discriminação, deva ser aplicado nas relações entre o Estado e um particular. A questão que se coloca é, e na relação entre particulares, os direitos fundamentais podem ser aplicados? Essa é a questão. Estamos diante daquilo que a doutrina chamou de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou eficácia privada dos direitos fundamentais, ou eficácia externa dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais podem ser aplicados nas relações entre particulares? Então vamos a um outro exemplo. Imaginem você que trabalha num grande escritório, que numa confraternização, uma festa de final de ano, todos vão a um barzinho e se excedem, né, na bebida, né? E um deles que se excedeu, tira o seu paletó, a gravata, e começa a rodar a gravata, o paletó, e assume que é homossexual. No dia seguinte, a empresa demite ele. Até que ponto, então, ele poderia ir até o judiciário e pedir a reintegração no cargo, numa empresa privada? Veja que o caso é idêntico, é o mesmo. A minha questão surge para saber, os direitos fundamentais se aplicam também nas relações entre particulares? Essa é a questão que se coloca.
Eu poderia pensar em vários exemplos.